Alfredo Gaspar. Você conhece esse nome? Eu não conheço, então decidi fazer uma pesquisa e, e vou compartilhar as informações da pesquisa que eu andei fazendo, tá? Mas antes, seja muito bem-vindo. Este é o canal Ives Henrique Cruz. Se inscreva, ative o sino das notificações e deixe o joinha. Nas outras redes você pode me achar por @youtuber_Ives, tá bom? Todas as redes, a rede de foto, rede de dancinha, aquela rede, você pode me achar, tá? Alfredo Gaspar, gente, é o candidato a vice-presidente do nosso queridíssimo Bolsonarinho, né? O Bolsonaro Júnior, como o Trump acabou colocando, né? Então, é importante a gente ter a mente aberta, primeiramente. Durante durante um mandato, não é somente o presidente que é importante. As pessoas, elas se esquecem disso. Uma gestão não é feita somente pelo presidente. O presidente é o cargo mais importante, ok. Mas a gente tem que se lembrar que faz toda a diferença ter deputados de qualidade, ter senadores de qualidade e um vice-presidente de qualidade, tá? O vice-presidente é aquele que assume muitas broncas, indiretamente ou diretamente, como foi o caso do Temer, que era vice da Dilma. A Dilma caiu, quem que assumiu? Aí não adianta falar como diversas vezes eu já escutei, mas eu não votei no Temer. Você votou no Temer. A partir do momento que você votou na Dilma, você automaticamente você votou no Temer. Então as pessoas, elas precisam ter essa noção mais macro sobre a política, certo? Então, nesta primeira semana de agosto de 2026, Flávio Bolsonaro finalmente apresentou quem seria o seu vice, tá? Na sua chapa. E surpreendeu muita gente. Por quê? Por todo um histórico de misoginia, por todo um histórico e escândalos que anda brotando por aí. Ó a chuva. Tá chovendo direto aqui, hein? Tô gravando hoje, é dia... Que dia é hoje? Hoje é 7 de agosto. Tá? Chove para, chove para. Conta nos comentários como que tá o tempo aí onde você mora. Teve muito escândalo sobre mulheres. Então, esperava-se, tinha quase uma certeza que a vice seria uma mulher. Só que nós temos a Damares, aquela da goiabeira, que negou. Temos vários outros nomes, inclusive da Michele Bolsonaro, que foi retirado, ou que a pessoa mesmo, a Tereza Cristina também, foi convidada e se negou, tal. Até que houve uma notícia que me deixou assim... Nossa, vocês não têm noção o jeito que eu fiquei aterrorizado. Que é uma outra figura que eu acho assim asquerosa num nível. Desculpa, mas para mim que é a Júlia Zanata. Ela foi cotada para ser a vice. E vocês podem ter certeza. Isso eu publiquei na página dela, no X. Eu coloquei. Se você realmente for a vice, eu vou fazer campanha contra. Quem sou eu na fila do pão?
Mas eu seria uma pessoa que iria fazer... Que eu não faço campanha para ninguém, tá, gente? Já fiz. Mas eu não faço campanha mais para ninguém. Eu iria fazer campanha contra. Porque Flávio Bolsonaro, não sou nada a favor. Agora, colocar uma Zanata junto? Ai, meu Deus. Até o nome da Carla Zambelli chegou a ser vinculado, sabia? Sabia disso? Até da Carla Zambelli chegou a ser vinculado. Enfim, eu vou falar desse vice dele justamente, repito, eu vou tentar não ser tão de opinião pessoal assim. Eu vou tentar trazer dados. E se você curtir e quiser que eu faça de outros candidatos, é interessante. É interessante a gente conhecer qual que é a história desse povo mulambento que está querendo mamar na teta do governo por 4 anos, certo? E que pode trazer a tragédia. Então vamos lá. Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, ele é de Maceió, nascido em 13 de agosto, daqui a pouco é aniversário dele, leonino, de 1970. O que ele já foi? Ele já foi promotor de justiça, ele é advogado, ele é político filiado ao PL, já foi secretário de Segurança Pública de Alagoas entre 2015 e 2016 e eleito já deputado federal pelo estado do Alagoas em 2022. Como eu já disse, eu não vou colocar muito em questionamento a minha opinião. Eu quero trazer dados, eu apresento os dados e que você seja inteligente o bastante para interpretá-los e verificar se para você faz sentido ou não. Se você compra ou não. Que você vai ver a carinha do bonito agora, né? Mas muito mais agora do Flávio Bolsonaro. Então, a gente vai criticar o que tiver que ser criticado, superficialmente, justamente porque eu não quero ficar passando as minhas opiniões para vocês. E dar louros o que precisa a ser dado louros, como, por exemplo, esse dado. Foi secretário de Segurança Pública de Alagoas entre 2015 e 2016. Eu pesquisei e realmente Alagoas ainda lidera, mas não está mais no ranking, mas ainda é um local extremamente violento, extremamente crítico para a segurança pública. Porém, em 2014, houve uma baixa histórica do número de ocorrências letais ocorrido no estado, tá bom? Então, cerca de 54 óbitos por cada 100 mil habitantes. Ainda é alto. Olhando os dados de 2025 e 2026, é considerado o 5º estado mais violento do Brasil. Mas, se ele foi em 2014 e 2015 e houve uma baixa acentuada, nós precisamos dar o mérito a ele, tá bom? A ele e toda a equipe, né? Ele é o grande nome, mas tem toda uma equipe por trás. A partir de biografia, você não quer saber quem é a mãe, quem é o pai, né? Se fosse realmente importante, mas não são pais, né? O casamento dele é um nome importante, talvez, né? Ele casou com Adriana Andrade, que ela é filha do ex-governador do estado do Alagoas, Moacir Lopes de Andrade, tá? Mas não é assim. Nomes assim de escândalos, nomes extremamente conhecidos, tal. Em 8 de abril de 96, ele foi nomeado a promotor de justiça de uma cidade chamada Maravilha.
Depois ele foi promotor de justiça em Palmeira dos Índios. E depois de 97 ele foi para outras promotorias. Então a pessoa é inteligente, é uma pessoa estudada e isso eu acho primordial, tá bom? Isso eu acho primordial. Uma pessoa que quer ser presidente da República, deputado, senador, no mínimo a pessoa precisa ter estudo. Estudo é o básico. Tem deputado que, se você pergunta como que está a localidade dos estados no mapa do Brasil, tem deputado que não sabe. É o mínimo. Tem deputado que não sabe nem o porquê que ele está ali. Qual é a função do deputado? Tem deputado que não sabe. Que está lá só para enriquecer. Conseguir dinheiro mesmo. Tá bom? Ele foi convidado em 2015 pelo então governador de Alagoas, Renan Filho, para exercer o cargo de secretário de Estado da Defesa Social. Só que houve um tumulto, digamos assim, um tumulto, porque uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ele proibiu membros de Ministério Público a ocupar cargo no Poder Executivo. Então, esse cargo de secretário de Estado de Defesa Social, ele acabou perdendo e voltou a atuar no Ministério Público do Estado de Alagoas, tá bom? Ele já foi também Procurador-Geral da Justiça de Alagoas. Não é uma pessoa, desculpa o termo, não é uma pessoa burra. Não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa de estudo, é uma pessoa de potencial. Isso a gente pode colocar vendo aqui, né? Até então é uma pessoa de potencial, que não é todo mundo que consegue passar numa OAB, que é uma prova difícil pra caramba. Não é todo mundo que consegue virar promotor de justiça e aumentar o seu leque de conhecimento. Não é todo mundo que é convidado pelo governador para ser secretário de Estado. Então, não é uma pessoa barrela qualquer, entendeu? Mas, enfim. Ele pediu exoneração, então não pode ir para cargo executivo tendo algum cargo no Ministério Público. Então, ele pediu exoneração de cargo de promotor no Ministério Público e candidatou-se à Prefeitura de Maceió em 2020 pelo MDB. Ele foi o mais votado no primeiro turno. Obteve 110.234 votos, que é correspondente a 28,87%. Só que no segundo turno ele foi derrotado. Ele ganhou o primeiro turno com 28,87%, mas ele foi derrotado no segundo turno, ou seja, ele não se elegeu. Em janeiro de 2021, ele foi nomeado por Renan Filho como secretário de Segurança Pública. Em 2022, ele não aceita uma aliança com o governador Renan Filho e o presidente da Câmara, da Assembleia Legislativa de Alagoas, que era o Marcelo Victor. Então, a indicação, então, de deputado estadual Paulo Dantas para o cargo de governador tampão e, consequentemente, a reeleição direta. Alfredo Gaspar deixou o MDB e filiou-se à União Brasil. Resumindo, então, para vocês. Chegaram para ele ali o governador Renan Filho e esse Marcelo Victor aí, que é o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, chegou para ele e falou assim: olha,
Dá uma força pro deputado estadual Paulo Dantas. Dá uma forcinha para ele, dá uma empurradinha ali com ele e tal. Faça uma junçãozinha ali de forças com ele e tal. Ele não aceitou. Ele não aceitou. E então ele acabou deixando o MDB e acabou se unindo à União Brasil, no caso União. E isso é muito importante falar porque houve ruptura de laços com a família de Renan Calheiros, que é uma família extremamente problemática. E eu quero trazer vídeo falando deles ainda, tá? Então, ele foi o segundo deputado mais votado de Alagoas e o primeiro deputado mais votado de Maceió a deputado federal. Então ele conseguiu, de deputado federal, ele conseguiu, tá bom? Aí aqui fala, né, que ele recebeu o convite para ser vice de Flávio Bolsonaro, né, e se afiliar ao PL, então ele sairia do União e entraria no PL e também entrar aí em outros pleitos, em outras missões que, ao passar do tempo, isso vai aparecer, certo? Isso vai aparecer aí para todos nós. Tá. Esse é o dado principal. Qual é a história dele, de onde que ele veio, como que ele se envolveu com a política. Eu dei uma pincelada bem rápida, bem básica, que o vídeo ele já tá longo, mas pelo menos para vocês conseguirem filtrar algumas informações. Agora, um dado que eu não posso deixar passar batido é que no mês de abril de 2026, neste ano, é recente, a Polícia Federal pediu uma abertura de uma investigação contra o Alfredo Gaspar para apurar um possível crime de estupro de vulnerável cometido pelo deputado contra uma adolescente que, quando aconteceu isso, tinha 13 anos de idade. Então, esse pedido de investigação levou uma notícia crime, levou em relação aí, né? Em consideração, uma notícia crime realizado pelos deputados federais Lindbergh Farias, que é do PT, e Soraya Tronic, do PSB, em 27 de março de 2026. Essa notícia crime, ela informa, denuncia e também relata a negociação de pagamento de até R$400 mil para silenciar os envolvidos dentro deste caso. Lógico que o atual deputado, que agora é candidato a vice-presidente, ele negou as acusações e diz que é mentirosa e de extrema gravidade. Entretanto, a situação está em silêncio. Caiu no esquecimento. Provavelmente, na hora que começar os debates, pode ser que isso seja uma ferida que ficará aberta. O que confirma uma previsão que eu fiz, tirei cartas para alguns nomes na política, e quando eu falo a respeito do candidato Bolsonaro, do Flávio, mostra que ele sozinho ele não funciona. Ele sozinho ele não consegue sair das próprias enrascadas. Ele não tem uma inteligência absurda para se sair bem na fala, para vender a sua fala. O que ele precisa é de pessoas boas ao lado dele se ele quer ganhar alguma coisa. Que por ele mesmo, pela própria boca, isso não rola.
Só que acaba se envolvendo só em polêmica e só com pessoas problemáticas. Vocês acham? Deixa aí nos comentários. Por uma história tão brilhante de vida, sim, ele tem uma história brilhante de vida. Fez um trabalho excepcional na segurança pública de Alagoas. Mas vocês acham que, por uma acusação tão séria de estupro de vulnerável, ocorrida neste ano de 2026, que chegou e estourou na mídia, vocês acham que seria a melhor escolha deste nome agora, na posição atual, para ser justamente o vice-presidente? E saibam, se ele for eleito, se o Flávio Bolsonaro for eleito e acontecer alguma coisa com ele, quem assume a presidência é esse queridão aqui, o Alfredo Gaspar. Deixe nos comentários o que você acha. Se foi uma boa escolha, se não foi, se você esperava uma mulher, eu esperava uma mulher. Eu esperava uma mulher. Infelizmente, isso agora é opinião minha, tá? Eu acredito que foi um desperdício de Michele Bolsonaro. Infelizmente, Jair Bolsonaro e toda a gangue, desculpa, todo o partido político, tinha um nome extremamente forte e que conseguiria levar essa eleição. Eu tenho certeza que se Michele Bolsonaro fosse candidato a presidente ou estivesse como vice-presidente, os Bolsonaro teria chance de chegar ao topo nessas eleições. Só que a gente já sabe o motivo. Se você não sabe, é melhor você começar a se inteirar com as notícias da política, que é importante e é o que está estourando aí para este ano. Você precisa saber a história para saber votar. Que não é o que eles vão falar agora que vai servir de muita coisa. Você tem que pegar o histórico, que é o que é o tesouro, é onde está escondido bastante informação. A gente já sabe que Michele é casada com Jair Bolsonaro. Entretanto, tem vários pormenores aí que já dizem que ela foi a Halseman mesmo, a Joyce, que frequentou muito, que participou muito deste grupo. Ela mesma tem várias denúncias por aí, tem várias entrevistas dela por aí, que ela fala que a Michele era amante do Bolsonaro. Que quando ela começou a se envolver com o Bolsonaro ainda era casado com a ex-mulher. E que Michele Bolsonaro, ela não se envolveu só com o Jair Bolsonaro. Ela se envolveu com outros nomes ali de Brasília. Inclusive, há um processo que Michele Bolsonaro fez contra a Joyce, só que perdeu. Justamente sobre este assunto, que a Joyce jogou ao ventilador, perdeu. Só que a Michele, ela não tem o sangue Bolsonaro. E os Bolsonaros, eles pensam muito na família. Então eles querem sempre que o poder ele fique com a família. E sabem que, se der asas para Michele vai sair voando. Aí que tá. É muito provável que a Michele dê um pé na bunda da família Bolsonaro e saia voando. Isso eles não querem perder. Fechou? Deixa nos comentários o que você acha. Curta, compartilhe este vídeo. Política agora, a gente vai ter que compartilhar, tá bom? Vamos pensar um pouco aí.